Bom dia, José Vitor. Eu iniciei a gravação. Hoje o propósito é falar sobre outro gênero textual, que é o artigo científico. Tá bom, José? José, cadê o restante aí da turma? Agora eu até coloquei os horários lá para não ter erro, né? Ô, José, hoje, pela sequência aí, tá marcado às 10 horas, né? Seria atendimento. A questão é a seguinte, é que a nossa aula anterior. Ah, entendi. É porque essa semana, né? Pelo feriado aí, parece que mudou a programação, entendeu? Mas agora eu estou seguindo. Pode falar, João. Ô, José. É porque o sábado letivo não foi para o último sábado letivo que o penúltimo que teve não foi para pagar a aula de segunda, não? Não, o último sábado, eu estou até aqui com o calendário, José. Foi dia 28/8. Aí foi sábado letivo, mas não foi para esse sábado do 28/8, não foi para as aulas de segunda, entendeu? Entendi. O anterior também não foi, não, né? Teve um, eu tenho anotado aqui, dia 23/8. Teve um sábado anterior que sim, tá? Aí, por exemplo, nós temos esse encontro hoje e agora no sábado 11/9 tem outro encontro, entendeu? Entendi, sim. E aí, só para ficar uma sequência lógica, José, porque nossa última aula foi atividade. Então, estou colocando uma aula hoje, que aí no sábado eu vou falar da atividade, entendeu? No sábado é às 8 horas. Tá claro? José, eu até coloquei esse plano de ação lá no AVA. Coloquei os horários de toda, só para não ter mais erro. Não sei se vocês viram isso lá. Você chegou a olhar? Ah, então tá bom. Ô, José, eu vou espelhar aqui os slides, né, sobre artigo científico. E depois eu vou colocar um exemplo para comentar. Então, se você tiver de fazer alguma pergunta, aí você pode ficar à vontade, você abre o áudio aí, você fala, porque aí eu não vou conseguir ver o bate-papo, tá bom? Tudo bem. Esse material até já disponibilizei lá no AVA. Bom, então o gênero textual, artigo científico. É um gênero
muito importante. No caso, no ensino, vocês chegaram a trabalhar com esse gênero textual no ensino médio? Ah, assim, o artigo científico em si não, só textos da ABNT mesmo, só por cima. O artigo científico vocês não aprenderam, não, né? Não, não. Ah, tá. Na verdade, assim, esse gênero textual o que acontece? Agora vocês estão caminhando aí para finalizar o ensino médio. Então, no ensino superior, qualquer que seja a área, ele é muito trabalhado ao final do curso do ensino superior. Por quê? Por uma exigência do Ministério da Educação, toda pessoa que conclui um curso superior, ao final ela tem que produzir um TCC, trabalho de conclusão de curso. Esse TCC, quais são os gêneros textuais, né, exigidos? Pode ser monografia, muito usado, e agora o gênero que mais está sendo usado é o artigo científico. Por quê? Porque normalmente quando a pessoa ela produz uma monografia e o trabalho fica um bom trabalho, aí o professor orientador ele estimula o aluno a publicar essa monografia em forma de artigo. Então, o artigo científico ele tem uma difusão maior nos bancos de dados, né, na área da ciência, em todas as áreas. Então, para encurtar o caminho, a tendência hoje, ao final dos cursos, né, é exigir que o aluno produza um artigo científico. Por que essa exigência do MEC? Essa exigência ela é muito coerente pelo seguinte: o aluno ele passa a maior parte do tempo reproduzindo conhecimento. Quando ele produz o artigo científico, ele vai criar o conhecimento. Então, acaba que durante a graduação é o único trabalho científico que o aluno produz. A não ser aquele aluno, né, que participe de alguma pesquisa durante a graduação, né? Então, ele vai produzindo isso durante a graduação. Mas é um gênero muito importante do ponto de vista da ciência, e é aquilo que eu já falei para vocês, né? No caso das redações do Enem, cujos temas são complexos, não são simples, e eu percebo que acaba que o aluno, na hora da argumentação, ele argumenta com base muito no senso comum. Então, qual que é o grande diferencial? Como fonte de conhecimento, é justamente procurar em bases de dados confiáveis. Então, por exemplo, nós temos 99% da pesquisa produzida no Brasil, ela é feita no âmbito das universidades e institutos federais. Então, as universidades e institutos, eles têm a base de dados com publicação de toda a produção científica, né? Então, o que eu aconselho é isso, é sempre para a pessoa ter uma visão profunda sobre determinado assunto, procurar artigos científicos em bases de dados confiáveis. Por exemplo, na área médica, uma base de dados internacional chamada Medline. E há várias outras, né, bases de dados em outras áreas, né, em muitas Lilacs, base de dados.
E o artigo porque é um gênero muito interessante, porque a pessoa procurar ler livro, né? O livro ele está sempre desatualizado em relação ao artigo científico ou uma monografia. O que acontece? Quando um cientista, em qualquer área, ele produz um artigo científico, ou ele produz uma tese, até esse texto virar livro, ele demora em torno de 2 anos, 3 anos, né? Então, o livro ele vem sempre um pouco desatualizado, né, em relação a esse gênero, principalmente o artigo científico. Então, vale muito a pena sempre que a pessoa quiser ter uma base sólida, né, sobre determinado assunto, procurar artigos científicos. Bom, ele é um gênero em que predomina o tipo argumentativo, né? Aliás, a ciência que predomina na ciência, no discurso científico, é a argumentação, crítico e metódico. A grande diferença do conhecimento científico para outras espécies de conhecimento é porque na ciência se usa o quê? O método científico. Então, há todo um procedimento que o cientista tem que usar para produzir o conhecimento. Então, essa é a grande diferença do conhecimento científico para outras espécies de conhecimento, né? O senso comum, que né, você não tem um método, não se usa o método científico, né? Bom, basicamente, qual que é a estrutura, né? O artigo científico ele tem elementos pré-textuais, antes do texto, os elementos textuais e pós-textuais, depois do texto. Então, pré-textuais, né? O cabeçalho vai ter um resumo e palavras-chave. Esses são os elementos pré-textuais. Depois eu vou dar exemplo aqui para ficar mais claro. Os elementos textuais, introdução, e são títulos, né? Então, na hora de produzir o artigo científico, vocês vão escrever isso, né? Esses títulos. É introdução, revisão de literatura, vou falar sobre cada um deles. Material e metodologia, resultados e discussão e conclusão. E os elementos pós-textuais, que é a tradução, título e subtítulo em língua estrangeira, é o que vem no cabeçalho, você coloca em outra língua, né? Normalmente em inglês. Vamos analisar cada tópico desse aí. Os elementos do cabeçalho, né? O título, que vai retratar, né, o assunto que você vai abordar. Aí tem que ser um título informativo. Às vezes você coloca o subtítulo e aí usa o recurso de pontuação, né, 2 pontos. Então, às vezes o subtítulo, às vezes não é para especificar mais ainda o título, né? Essa é a função do subtítulo. Nome completo dos autores, com informações em nota de rodapé. Então, geralmente, no trabalho científico, por exemplo, você vai ter um aluno, né? E o nome do aluno e o nome do orientador, um professor que orienta aquela pesquisa. Principalmente no caso na graduação, né, no curso superior, é obrigatório ter um professor ou uma professora orientadora. O resumo vai ter esse título, né? Resumo. Quais são os requisitos desse texto? Apenas um parágrafo.
tem o limite, né, pela... Aí vocês estudaram essas regrinhas da ABNT, José? Estudar um pouco para poder fazer relatório e alguns outros trabalhos. Ah, ótimo. Até no AVA, eu indiquei lá para vocês o melhor livro sobre ABNT. Ele é usado no Brasil inteiro, né? É um livro publicado pela editora UFMG. Eu coloquei referência dele no AVA, Manual de Normalização de Publicações Técnicas Científicas. Excelente. É um livro que eu uso muito, porque eu faço revisão de trabalhos de colegas, né? Às vezes tese, artigo científico. O pessoal pede para revisar tanto a parte de português quanto a BNT. Então, eu sempre consulto. Inclusive, eu escaneei a parte que ele fala sobre artigo científico e disponibilizei para vocês no AVA. Então, tem um limite de palavras, você não pode passar disso, né? 250. Esse resumo, ele tem que conter o quê? Quais são os objetivos da pesquisa, a metodologia usada e os resultados a que o pesquisador chegou. Nos gêneros científicos, se recomenda que se use a terceira pessoa, de singular ou plural. Essa é uma estratégia argumentativa para quê? Para passar a imagem de objetividade, né? Que se busca na ciência. Objetividade. Agora, isso em algumas áreas, por exemplo, ciências sociais, algumas áreas da linguística, o pessoal costuma usar a primeira pessoa do plural. Então, isso às vezes varia de acordo com a área de conhecimento. De forma geral, o recomendado é isso, né? É usar a terceira pessoa, singular ou plural. Mas em algumas áreas se usa a primeira pessoa do plural. Então, ontem mesmo eu estou revisando um artigo científico de uma colega. Ela é doutorada na área da linguística, atua muito com análise do discurso, né? E ela emprega, né, em análise do discurso, né? O pessoal usa a primeira pessoa do plural. Analisamos, né? Por que isso? Qual que é o entendimento, né? Tem uma lógica. O uso da primeira pessoa do plural se considera o seguinte, que todo trabalho de pesquisa ele é fundamentado em outros trabalhos de outros autores. Então, a pessoa pensa, o produtor daquele artigo, eu, mais os autores que eu citei, igual a nós. É chamado plural de modéstia, né? Plural de modéstia. No sentido de que o conhecimento científico ele é sempre coletivo, ele não é individual. Todo pesquisador depende de outros pesquisadores para a produção do conhecimento dele. Mas de forma genérica, né? O recomendado é fazerem citações, né, de outros autores no resumo. Tá? Não cabe no resumo fazer citação, porque o resumo não é parte do texto argumentativa, né? Qual que é a finalidade dele? Isso é importante quando você vai produzir um artigo científico, quando você quer ler um artigo científico sobre determinada área, o resumo é importante para você avaliar, né? Você não precisa ler o artigo inteiro. Você lê o resumo e fala, será que tem a ver com a minha pesquisa? Será que tem a ver com o que eu estou procurando? Então, ele facilita isso, né?
o sistema de consulta. Nessa parte do texto, usar os verbos no passado, né? Alguma pergunta aí, José? Pode ficar à vontade aí. Não. Dá para entender sim. Bom, depois vem, dentro da parte textual, o primeiro tópico vai ter esse título aí, Introdução. O gênero, o artigo científico, ele vai ter aquela estrutura tradicional, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, o que é importante a pessoa mencionar? Qual que é o tema da pesquisa? Qual que é o tema, o assunto da pesquisa? Nesse texto, é claro, não é em forma de tópicos, é um texto discursivo, né? É um texto dissertativo. Mas o que é importante aparecer na introdução, né? É o assunto que ela está abordando, as definições ou conceitos daquelas palavras-chave que constam do título, subtítulo, a justificativa, né? Por que você escolheu pesquisar aquele tema, os objetivos da pesquisa, a grande questão da ciência, né? É o problema. Então, toda pesquisa científica, seja na área da química, da física, da matemática, da linguística, do direito, da psicologia, visa resolver um problema. Não é? O problema, no texto científico, sempre você faz em forma de pergunta. Resolver um problema. Esse problema pode ser um problema teórico ou um problema prático mesmo, né, daquela área. Então, todo texto científico, ele visa investigar isso, um problema. E lembrar isso, né, o problema é formulado, né, em forma de pergunta. Então, na introdução, é importante abordar todos esses aspectos aqui. E aí o tempo, né, do verbo no presente. Professor, Oi, pode falar. eu ia falar justamente sobre se for uma revisão, qual seria o problema? Se for uma revisão de outros artigos. Interessante sua pergunta. É porque você tem uma espécie de artigo de científico, é artigo de revisão, né? Mas, de qualquer forma, no artigo de revisão, quer dizer, por que você está se propondo a fazer aquele artigo de revisão? Qual que é o problema? Por exemplo, pode ser uma divergência teórica. Então, por exemplo, um autor, ele argumenta X e o outro autor argumenta Y. Entendeu? Então, você vai expor a argumentação de cada um, né? E, a partir disso, fazer a sua conclusão, né? A sua inferência, entendeu? Entendi. Obrigado. Mas sempre, José, a grande questão, isso aí, infelizmente, é uma falha, né? Do nosso ensino. Há autores, uma grande autoridade na área da educação, o Pedro Demo, ele é um sociólogo, grande pesquisador na área de educação. E ele propõe, inclusive para o ensino fundamental, médio, para ele, todo ensino ele deveria ser por projeto, e projeto científico, entendeu? Projetos interdisciplinares, né? Então, um grupo de alunos, né,
investigando algum problema, e a partir daquilo ali, teria o ensino de cada matéria, né? Para subsidiar o conhecimento teórico do aluno para ele produzir ciência. Entende? Então, toda pesquisa, né, na área da ciência, você precisa ter isso aí, um problema. Qual que é o problema que você está procurando resolver? Ainda como você mencionou muito bem, que é uma espécie de artigo científico, artigo de revisão, que você, praticamente, você relata a argumentação de outros pesquisadores, né? Mas o problema pode ser esse, né? Pode ser uma divergência entre eles, né? Pode ser também, por exemplo, é, uma visão que foi superada por um outro, por uma outra pesquisa mais recente. Você vai mostrar isso, entendeu? Mas muito boa a sua pergunta. O próximo tópico é revisão de literatura. Em alguns livros de metodologia científica, às vezes o pessoal dá outros nomes, né? São sinônimos. Isso pode aparecer como referencial teórico, ou estado da arte. Estado da arte. São sinônimos. Qual que é o propósito desse tópico? Toda pesquisa científica, você é a parte da teoria, né? Você vai fazer sua pesquisa com base em outros autores, né? Em outras pesquisas, né? Então, a revisão de literatura é isso. Você vai resumir o que os principais autores já falaram sobre aquele assunto. Por isso que o nome é revisão, né? Visão, ver de novo, né? O que os autores anteriores já falaram sobre aquele assunto. Essa revisão é de preferência em ordem cronológica. Até para você demonstrar de forma histórica, né, como é que foi a evolução daquele conhecimento, né? Então, se você tem um estudo que foi publicado vamos supor, você tem um estudo de 1998, depois outro estudo em 2000, tá? Depois outro estudo em 2010. Então, você vai colocando de forma cronológica, né? Do mais antigo para o mais atual. Tá? Daí a importância, eu não sei se vocês aprenderam, José, uma técnica, né, importante quando você vai ler outros autores, é a técnica do fichamento. Fichamento de leitura. Vocês aprenderam isso? Acho que não. Não, né? Então, numa outra aula aí, vou ver se eu falo sobre isso. Na verdade, para cada autor, quando você vai fazer uma pesquisa, você separa toda a bibliografia que você vai ler, e para cada leitura que você fizer, ao final da leitura, você faz um fichamento, entendeu? Então, você tendo esse fichamento no seu computador, na hora de você fazer essa parte aí do texto, da revisão de literatura, fica mais fácil. E aí você já tem lá no fichamento a referência de cada autor. E aí você coloca na sequência e fica mais fácil você fazer esse tópico aí. Aí, atenção, verbos no passado, né? Porque são estudos que já foram feitos. Tá?
Usar verbos no passado. Então, o objetivo desse tópico é isso. O que já foi falado sobre o assunto? O que já foi pesquisado sobre o assunto? Depois vem esse tópico. Pode colocar esse título, material e métodos, ou, de forma mais objetiva, metodologia. Então, nesse tópico do artigo, você descreve qual que é o material empregado, a metodologia da pesquisa, técnicas. Você usou estatística, você, não sei, uma outra técnica que você... Houve entrevista com as pessoas, né? Quantas pessoas foram entrevistadas? Então, qual que é o procedimento, né? Quais os procedimentos que foram usados para realização da pesquisa? Essa parte é muito importante, né? Porque, de acordo com a metodologia, você pode ter conclusões diferentes, né? Então, essa parte aqui é muito importante e é o grande diferencial do conhecimento científico para outras áreas, né? Para outras espécies de conhecimento. Eu lembro uma vez uma pesquisa que eu orientei. Na verdade, eu não fui orientador, não. Eu fui só Eu fiz parte da banca, né? Que avaliou o trabalho. Era um curso de segurança pública e um dos alunos trabalhava numa penitenciária. Não me falha a memória, penitenciária lá de Contagem, né? Nelson Gri. E o aluno era agente penitenciário e ele quis saber o seguinte. O problema dele, muito interessante, ele queria verificar quando as famílias vão visitar os presos, qual que era a percepção, né, dessas famílias em relação ao atendimento lá dos funcionários públicos da penitenciária. Se era bom ou ruim, né? Bom, a ideia dele era muito interessante, né, do grupo, só que a entrevista, eles entrevistaram só uma família, né? Então, assim, a amostra foi insuficiente, só uma família, né? Eu não sei quantas famílias, porque a população penitenciária lá é muito, muito grande, né? Então, a amostra foi insuficiente. A ideia era uma questão interessante de ser pesquisada, mas a amostra dele foi insuficiente. Então, houve um problema de metodologia, né, no trabalho. Verbos no passado. É interessante, José, o que você falou. Se for um artigo de revisão, nesse tópico aqui, você mencionar, inclusive, a base de dados, né? Se você, consultor, extraiu artigos de determinada base de dados, você menciona, né? Você pode colocar nesse tópico aí, inclusive, as palavras-chave que você usou para pesquisar os artigos, né? Para buscar os artigos à base de dados. Um outro tópico, resultados de discussão. Esse tópico ele pode ser... Alguns autores preferem separar, colocar em um tópico resultados e outro tópico discussão, né? Então, há essa opção estilística aí. Vou colocar em um tópico só ou separar. Quais os resultados da pesquisa, né? O nome é autoexplicativo. Aqui é importante usar recursos que vão facilitar a compreensão do leitor, né? Tabelas, quadros, figuras. Isso é muito importante, facilita muito. E atrai muito a atenção do leitor, né? Para querer ler seu trabalho. Os resultados, como é algo já consolidado, os verbos do passado. Aqui na discussão, você pode apontar, por exemplo,
na discussão dos resultados, igual eu mencionei, né? Por exemplo, o resultado da pesquisa lá que eu avaliei, né? Eu falei, o resultado foi, no caso do trabalho que eu citei, do aluno, a amostra foi de uma família só. Então, resultado da pesquisa 100% positivo, mas a amostra não foi significativa, né? Então, na discussão, você vai debater as ideias ali, né? Os problemas da pesquisa. Na discussão, se o conhecimento já estabelecido, verbo no passado. Se você encontrou novos resultados diferentes dos anteriores, aí você coloca verbo no presente. Aí, último tópico, né? Conclusão. Algumas pessoas hoje, elas preferem usar, em vez de usar conclusão, considerações finais. É uma opção também, considerações finais. Qual que é o objetivo da conclusão? Lá na introdução, você colocou o problema da pesquisa. Então, na conclusão, qual foi a resposta ao problema? Então, lá no problema, você fez uma pergunta e aqui você responde. O problema foi uma pergunta. Na conclusão, qual foi a resposta? Ou respostas, né? Às vezes tem mais de uma resposta. Outra questão importante na ciência, né? É a hipótese. O que é uma hipótese? O que é uma hipótese, José? É uma ideia que você tem para qual seria uma possível solução? Isso, perfeito. Então, olha que interessante, né? Tem toda uma estruturação lógica, né? O problema é uma pergunta. A hipótese, ela é o quê? Uma afirmação provisória. Como você bem disse, né? A hipótese é uma solução provisória ao problema. Então, você formula a hipótese, a afirmação, com base em algum outro pesquisador. Olha, tem esse problema aí. Segundo fulano de tal, a solução é essa. Mas aí a sua pesquisa vai procurar, às vezes, demonstrar o contrário daquilo, né? Que aquela solução, ela não é a melhor solução, né? Então, na conclusão, você vai responder ao problema e fazer referências às hipóteses que você enunciou na introdução, né? Ou seja, as hipóteses que você enunciou, elas foram confirmadas ou rejeitadas? Você confirmou a hipótese formulada ou rejeitou a hipótese? Aí expõe seu ponto de vista. Isso aqui também é interessante, né? Porque recomendações e sugestões de outras pesquisas. Aliás, tem pesquisador, a pessoa que trabalha com pesquisa a vida toda, né? O que ela vai fazendo? Às vezes, por exemplo, ela trabalha um tema ao final da graduação, TCC de graduação. Aquele mesmo tema, ela vai trabalhar no mestrado, depois no doutorado e depois no pós-doutorado. Então, a pessoa passa a vida toda se aprofundando sobre aquele determinado problema, né? Então, é interessante, né? Que toda pesquisa, às vezes,
que você percebe? Poxa, outras questões poderiam ser investigadas, né? E aí você pode recomendar ou sugerir pesquisas, né? Outras pesquisas que podem ser feitas. Isso é muito interessante. Bom, na conclusão, o verbo no passado ou no futuro vai depender do contexto, né? Se é algo que já foi consolidado, passado. Se é algo que você sugeriu para ser pesquisado, ou por você ou outras pessoas da área, aí é algo que futuro, né? Então você vai usar o verbo no futuro. Bom, isso na conclusão. Um erro muito frequente em artigo científico que a gente nota é o erro das pessoas fazerem citação na conclusão. Não cabe citação aqui. Né? Não é parte argumentativa, né? Citação você vai fazer na revisão de literatura, né? Você vai fazer citação. Ou aqui cabe fazer citação, metodologia, resultados e discussão, que é a parte de desenvolvimento. Na conclusão não cabe citação, na introdução não cabe citação. Tá? É importante, eu não abordei isso, a formatação do artigo, eu estou apresentando assim, a formatação padrão, né, de acordo com a BNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Agora, às vezes, dependendo da revista científica, existem revistas em todas as áreas, dependendo da revista, eles mudam a formatação. Né? Mas, seguindo a formatação padrão da BNT, aí tem os elementos pós-textuais. Título, subtítulo em língua estrangeira, normalmente em inglês. Resumo em outro idioma, em inglês. Palavras-chave em inglês. O agradecimento é opcional. E as referências, né? Quer dizer, quais as fontes em ordem alfabética, também seguindo a BNT. Um detalhe, até hoje, a gente, desde 2009, não se coloca mais, é só referência. Referências. Muita gente ainda usa referências bibliográficas. Esse termo foi abolido, né, pela BNT desde 2009. Por quê? Esse adjetivo ele vem do grego biblion, né? Biblion. Biblion é livro. Então, hoje, o livro não é a única fonte de pesquisa, né, de consulta. Pelo contrário, né, na área da ciência, são mais os artigos online, artigos científicos, teses, dissertações online. Tá? Então, o título é só referência, não usar isso, bibliográficos. Desde 2009 que já foi abolido isso aí. Essas são as partes. Você quer perguntar alguma coisa, José? Agora eu vou apresentar um exemplo só para ficar mais concreto. Assim. Professor, só uma coisa, é sobre a conclusão. Se for, por exemplo, eu acho, não tenho certeza, que um doutorado é algo novo que você apresenta, não é? Ou não? Na evolução aí desses gêneros textuais, né, e dos graus de estudo, isso é igual. Você já fez alguma arte marcial? Alguma luta? Já sim. Já? Taekwondo. Qual que você fez? Taekwondo. Taekwondo. Então ótimo, você vai entender perfeitamente. Quando você faz uma arte marcial, à medida que você vai, do tempo que você vai ficando ali, do seu estudo da arte marcial, você vai mudando de faixa, não é isso? A cor da faixa? Isso. Isso. Quer dizer, a cor da faixa é um símbolo da sua evolução, né? E
E o que acontece? Eu lembro, né? Eu gosto muito de arte marcial, já fiz algumas. Aí todo mundo fica doido para mudar de faixa. Mas só que quando você muda, a exigência passa a ser maior, né? Não é isso? Exigência do professor, dos colegas, né? Então é a mesma coisa. À medida que a pessoa vai evoluindo no estudo científico, né? Então, por exemplo, um TCC de graduação, que normalmente é o primeiro trabalho científico que a pessoa faz, a exigência é menor. Aí depois a pessoa ela pode fazer uma especialização. Aí é outro TCC que ela faz. Pode ser uma monografia ou um artigo científico. Aí vai aumentando a exigência. Aí depois a pessoa continuar, agora eu vou fazer um mestrado. Aí vai fazer a dissertação de mestrado. Aí aumenta mais ainda. No doutorado, né, que é o ápice aí da carreira científica, às vezes é muito livro de metodologia científica que fala, tem que ser algo inédito. Então, assim, é muito difícil, né, ter algo inédito. Mas o que se exige é uma contribuição maior do pesquisador para aquela área de conhecimento, né? Então, às vezes, a pessoa é um recorte ali, um problema novo em relação àquela área, entendeu? De conhecimento que ela apresenta. Não é algo assim, do jeito que as pessoas colocam, uma coisa original, né? Que nunca, sabe? É uma ideia equivocada, assim. Mas é um ponto de vista diferente, né? É um recorte diferente que o pesquisador faz. Entendeu? Entendi, sim. Bom, vou colocar aqui um exemplo, eu até coloquei lá para vocês. Foi um. Ó, a Brenda apareceu aí, ó. Que ótimo. Bom dia aí, Brenda. Agora que eu vi a sua presença aqui. Opa, não era isso. Sei que eu errei aqui. Só fazer um comentário. Até eu gostaria que tivesse a presença de um maior número de alunos, né, para falar isso, mas não tem problema não. Vai ficar registrado aqui. O penúltimo trabalho que vocês fizeram foi o tweet, né? Eu gostei muito as respostas, a abordagem que vocês fizeram, a argumentação. Ficou muito interessante. Gostei de ter dado essa atividade. A grande maioria foi favorável à decisão lá da monja Cohen, né? Mas mesmo quem foi contrário, o importante é isso, né? A argumentação foi uma argumentação coerente, né? Gostei, parabéns. Tá aparecendo aí o artigo científico, desigualdade na coleta? Tá Acho aparecendo que por não. enquanto o. Esqueci o nome, explorador de arquivos. Tá, peraí. Agora vai aparecer. Agora tá aparecendo, né? Uhum. Ótimo. Esse é um artigo que o orientador foi um colega meu. Eu só ajudei o grupo, sabe? Foi um grupo de alunos de graduação. Eu coloquei esse exemplo para vocês. Foi um grupo bem empenhado, né? É um grupo, duas pessoas, né? Olha só, o título
título do artigo. Aqueles colocaram a numeração, número 1, número 2, e pode ser feito dessa forma, né? Pode ser feito dessa forma. E aqui embaixo vai ter a nota de pé. Tá vendo? Número 1. Graduandos do curso tal. E você coloca o endereço eletrônico, né? Da pessoa. Então, a identificação. E depois vem o do professor, né? E o e-mail. Às vezes a pessoa tem algum blog, alguma página, algum site na internet, menciona também. Tá? Isso é importante porque, às vezes, você vai consultar uma base de dados e você fica interessado, né, por aquele artigo que a pessoa produziu. Por exemplo, eu tenho uma das áreas que eu estudo, até eu leciono nessa área, né? É uma área da ciência que chama criminologia, né? E tem uma professora lá do Rio de Janeiro, que às vezes ela é uma grande autoridade em segurança pública, né? No mundo, professora Jaqueline Muniz. E eu procuro muito artigo dela, científico, e já vem o e-mail dela, já entrei em contato, ela já me mandou material, né? Tenho até vontade de fazer um doutorado nessa área com ela, né? Sob a orientação dela. Então é muito importante esse contato, né? Você deixar isso. O resumo, aqui eles cometeram um erro de formatação, porque o espaçamento entre linhas tem que ser, número 1, simples, tá? No Word, para o resumo. Depois vem palavras-chave, tá vendo? Em português, as palavras mais importantes, e você coloca ponto final. São no máximo 5, né? 1, 2, 3, 4, 5, certinho. Aí vem a introdução, tá vendo? Esse artigo tem como objetivo, tal, pererê, pererê. Aqui cometeram um erro porque estão fazendo citação na introdução, tá vendo? Tem citação, Monteiro, Ferreira, não cabe citação na introdução. Então tem um erro aí. Ó, o referencial teórico ou revisão de literatura, né? Aqui que cabe citação. Vamos ver se eles seguiram a ordem 2001, são os autores pesquisados, né? 2001, 2004, certinho, ó, ordem cronológica, tá vendo? 2004, 2004, 2004, 2008, perfeito. Aí você vê a evolução, né, da pesquisa dentro daquela área, 2009. Metodologia. Para a elaboração desse artigo foi feita a pesquisa bibliográfica nas obras. Ótimo. O caminho que eles seguiram, né? Método é isso, né? Método é o caminho que você segue para a produção do conhecimento. A análise dos dados coletados, base de dados IBGE, tá vendo? Ao censo, 2000, pererê, pererê. Muito bom. Resultados e discussão. Colocaram os dois tópicos em um só, né? Olha que bacana, né? Quando você tem o uso de... Aqui eu vou colocar uma figura, né? Figura. Então, você ilustrar a sua argumentação com figura, tabela, sempre recomendável. Facilita muito a leitura, a compreensão. E a objetividade do trabalho também, né?
Aí, ó, tabela. Tabela. Pananã, pananã. Bom, aí a conclusão. Aqui houve um erro, né? O título ficou numa página e o texto em outra. Tem que sempre olhar isso. Aí fizeram a conclusão. Aí cometeram um erro, fazer citação na conclusão. Não cabe isso. Aí a parte pós-textual, tá vendo? O título é traduzido para o inglês, né? O resumo para o inglês, keywords, palavra-chave. Depois vem referências, de acordo com o BNT. Ainda fizeram agradecimento aqui, ó. Vocês querem perguntar alguma coisa? Então, essa é a estrutura do artigo científico. Professor, o resumo em inglês também pode ser no começo, não pode? Pois é, José. Algumas revistas... Esse aqui é o modelo que eu passei para vocês, é o modelo determinado pela BNT. Tá? Inclusive o seguinte, esse livro da UFMG, que é adotado em vários institutos, universidades particulares e federais do Brasil, ele segue estritamente a BNT. Mas o que acontece? Algumas revistas, algumas universidades, elas às vezes alteram isso, entendeu? Então, em algumas revistas, eles preferem fazer o quê? Por exemplo, depois do título em português, coloca em inglês. Depois do resumo em português, coloca em inglês, entendeu? Eu acho assim que esse formato ele fica mais assim, na gíria da tipografia, fica mais limpo, entendeu? Que você deixa para o final, aí você coloca, né? Não fica a sequência, resumo, depois o resumo em inglês, né? Mas, assim, é o padrão da BNT. Agora, pode sofrer variação de acordo com... Você vai mandar um artigo científico para determinada revista. Eles preferem de outra forma essa lógica aqui, né? Essa organização, entendeu? Bom, é isso, gente. O objetivo foi falar sobre esse gênero textual, como que ele se organiza. Já coloquei um material lá para vocês, as transparências, né? Agora, o ideal seria a gente praticar um artigo científico. Só que, nesse prazo de atividade, 14 dias, é praticamente impossível, né? Você fazer um artigo científico, teria que ter todo um encaminhamento, assim, né? Para chegar nisso. Mas aí, o que eu vou... Eu vou pensar numa atividade igual a atividade 12, né? Que foi sobre documentário. E aí eu pedi que vocês assistissem a um documentário e produzissem uma sinopse. Então, no caso do artigo científico, eu já estou com alguma ideia. Às vezes, pedir para vocês procurarem algum artigo científico em qualquer área, sobre qualquer tema que vocês quiserem, e depois fazer um resumo dele, sabe? Alguma atividade de produção textual, né? Que o objetivo da disciplina é justamente esse, né? É o tempo todo aumentar a competência de vocês na leitura e na produção de texto. Vocês querem fazer alguma pergunta? Acabou que eu estendi o prazo lá da atividade 12, depois que eu vi, né? A nota da segunda etapa, eu acho que tem que lançar até, não sei se é domingo.
Porque pediram para eu estender o prazo aí. Mas eu acho que vai dar tempo de eu poder lançar. Vocês querem fazer alguma pergunta? José, Brenda? À disposição aí. Por mim tá tranquilo, professor. Tranquilo? Então tá bom. O importante, assim, ó, olha só, eu lembro, uma vez eu fiz um curso de especialização na PUC. Na turma, havia cerca de uns 50 alunos. E lá no final da especialização, a gente tinha de produzir um artigo científico. A dos 50 alunos, eu lembro o professor perguntou: vocês já sabem produzir, né? Vocês já passaram por uma graduação? Produzir artigo científico. Não tinha nem ideia o que era um artigo científico, né? Que é uma vergonha, né? A pessoa passar pela graduação e... Então, assim, olha que coisa maravilhosa, né? Vocês estão aí terminando o ensino médio e agora com essa aula vocês têm uma noção o que é um artigo científico, né? Se precisar escrever, vocês já sabem quais os tópicos, né? Qual que é a formatação, o que consta nesse gênero textual. Então, eu vejo que uma coisa muito importante para a formação de vocês aí. Bom, então eu vou encerrar, se vocês não tiverem mais nenhuma questão. Eu agradeço muito, viu, a participação do Zé Vitor e Brenda, porque é muito ruim, né? E agora eu pensei até que não ia ter mais problema, porque no plano de ação eu coloquei até os horários, eu escrevi lá para não ter erro mais, né? Não ter confusão com outra matéria e tal. Acredito que o pessoal deve ter emendado o feriado aí, né? Vou parar a gravação aqui.